Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota Espiritual, canal este que não tem a pretensão de te apontar o caminho, mas sim de caminharmos juntos em busca de conhecimento, em busca de evolução espiritual, em busca de arejar nossa mente com informação boa, de qualidade. Eu sou Gilvan Arruda, produtor digital, e aqui, dividindo a bancada comigo, a minha parceira... Olá, a Vanessa. E hoje nós temos o Marcelo Pires, nosso convidado. Muito obrigada. Para começar, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ele é hipnoterapeuta, acertei? É isso? Isso. E ele vai falar um pouquinho agora. Pode falar, por favor. O prazer é todo meu, sou Marcelo Pires, sou psicólogo, psicoterapeuta e também trabalho com a hipnose clínica, a hipnoterapia. Vamos lá, temos muitas perguntas hoje, viu, Gilvan? Já estou te avisando. Olha, não, hoje o pessoal caprichou. Ó, capricharam. Vamos lá. O que é hipnoterapia? Primeira pergunta, e fizeram perguntas para mim essa semana. O que é hipnoterapia? Eu falei, calma, gente, vamos conversar com o Marcelo. A hipnoterapia, ela também é conhecida como a hipnose clínica e surgiu em meados de 1770 com Anton Mesmer, que era um médico, que ele fez ali alguns experimentos magnéticos, inclusive utilizando ímãs, placas e também tanque de água, e ali ele começou a perceber que alguns fluidos magnéticos eles eram manifestados, inclusive quando as pessoas davam as mãos dentro de um tanque de água, e ali ficou conhecido como magnetismo animal ou magnetismo pessoal. E isso promovia um certo relaxamento nas pessoas, e dali Anton Mesmer começou a estudar essa relação com a consciência e o subconsciente. Depois outros vieram a dar procedimento na obra dele, como o Charcot, Jean-Martin Charcot, que foi inclusive professor do Sigmund Freud, o próprio Freud, que depois deu também a procedência na psicanálise, e a hipnose ela foi crescendo principalmente em meados de 1900, quando Milton Erickson também começou ali a inovar a hipnose com algumas técnicas diferenciadas, né? Por isso que a hipnose clínica também é conhecida como um estado diferenciado de consciência, porque principalmente na hipnose ericksoniana você entra mais profundo nesse estado. E dali, outros autores como David Allman, Richard Bandler, começaram a inovar com mais técnicas, e hoje nós temos, além da hipnose, a PNL, a programação neurolinguística, temos Mindfulness, que trabalha muito a questão da atenção plena, e outras técnicas que foram sendo derivadas e promovendo aí uma grande gama de estratégias e técnicas da própria psicologia. Tá? Bem complexo. Muito legal. E é interessante você falar do Mesmer, porque eu estudei ele enquanto espiritualista exatamente pelo magnetismo. Mas por não ter conhecimento na hipnose, eu não sabia que ele foi um precursor também dessa técnica. Muito interessante mesmo. Sim, quando a gente vai datar isso, a gente começa ali por Mesmer. Agora, se a gente for para civilizações mais antigas, a gente pode deduzir que a hipnose é bem mais antiga, tá? Então, lá no Egito, Suméria, o Império Acadiano, a gente percebe que aquele culto aos deuses antigos e tudo mais, ali tinha várias formas de hipnose, com substâncias, ervas, rituais e outros também. Então, se a gente for ver, isso faz parte, né, da humanidade. Mas a gente começa a datar, assim, pelos estudos mais recentes, principalmente pelos livros da psicologia, por Anton Mesmer. Muito legal. Tem diferença de hipnose e hipnoterapia? A diferença é que a hipnoterapia ela vai acontecer mais no ambiente de um consultório, né? Um ambiente mais clínico. E então, ali vai ser feito um trabalho de complemento de um tratamento psiquiátrico, de um tratamento psicológico, deixando a pessoa em relaxamento profundo e podendo ali complementar vários tipos de tratamentos emocionais, psicológicos, sentimentais e outros. Então, a diferença é essa. Agora, a hipnose em geral, você tem a hipnose mágica, você tem a hipnose de entretenimento, você tem hipnoses que vão
tentar trabalhar algo mais assim, de show, espetáculo, tá? E isso faz parte também da história, principalmente quando se fala de Dave Elman, por exemplo, que usava a hipnose também de uma forma mais assim, descontraída. E hoje, pensando também nos humoristas, né? Fábio Puentes, por exemplo, um argentino, usava bastante isso em shows, programas de TV. Então, a gente pensa que a hipnose também pode ser usada como entretenimento, inclusive na rua. Street hipnose existe na rua. O pessoal faz as brincadeiras, os malabarismos ali, as mágicas, através da hipnose também. Então, essa seria a diferença. A hipnoterapia vai acontecer no ambiente clínico, né? Dentro de um consultório, mas não precisa ser exclusivo de médicos e psicólogos, embora é recomendado que se trabalhe junto, né? Foi interessante que você falou do Fuentes, que tem um amigo meu que ele sempre brinca o bem dormido, né? E eu acho que, apesar de você ter um pouco de desserviço no sentido de mostrar que é um show, mas ao mesmo tempo você leva o assunto, né, para a TV aberta, é muito legal, porque ele traz audiência para esse tipo de tema, né? Sempre trouxe. E é um tema também, de certa forma, misterioso, né? Porque se não houver ali uma boa explicação, as pessoas sempre ficam com essa parte mais mística, né? É aí que na hipnoterapia a gente preza muito por informar bem como que é o processo dentro de um consultório, porque senão a pessoa ela pode realmente não saber o que vai ser feito, se é algo igual lá no espetáculo, né? Em que a pessoa pode morder uma cebola achando que é uma maçã, se aquilo vai acontecer dentro do consultório também, então pode ter essa confusão. Mas eu posso morder uma cebola achando que é uma maçã? Você pode, se você quiser. Olha, eu só sei que uma pessoa não pode morder cebola. Meu primo, tem um primo meu que tem horror a cebola. Então seria um caso de bem testado, né? Pela hipnose. Qualquer coisa a gente faz uma hipnose pro Gilvan. Alguém trouxe uma cebola aí? Não, eu não tenho problema, eu não tenho. Não, só meu primo, não, eu gosto. Como de boa. É seguro? Hipnoterapia, hipnose é uma coisa segura? Sim. Perguntas da internet, eu tô mesclando. Sim, é totalmente seguro, principalmente quando feito com informação. Agora, existem alguns pontos a serem aí, né, resguardados. Se a pessoa ela vai querer se aventurar fazendo uma hipnose online, por exemplo, aí seria interessante, né, se resguardar um pouco, aonde que ela vai sentar, se ela vai fazer isso, de que forma, porque pode acontecer da pessoa ser um pouco mais sensível e cair, por exemplo. Então, hipnose online deveria ter um pouco mais de cuidado, embora dá para fazer. Dá. Mas existe também a questão, né, de a hipnose online. Então, começa a sessão, caiu a conexão, então o cara fica hipnotizado. É verdade aí. Na verdade, tudo é uma questão de gatilhos. Então, se o hipnoterapeuta está fazendo um trabalho numa outra pessoa, ele já está colocando alguns gatilhos ali para que aquilo ali seja pelo tempo necessário. Tá? Na auto-hipnose, por exemplo, que é uma técnica fantástica, eu gosto muito de praticar, inclusive, a auto-hipnose, você pode se resguardar com um despertador, né? Ou você pode até colocar um gatilho de que seja pelo tempo necessário. Então, o gatilho mental é um dos comandos que o hipnoterapeuta usa para deixar tudo bem seguro, tranquilo, mas a pessoa, na verdade, está totalmente segura porque ela não sai dali, né? Então, é mito que ela vai para algum lugar. E, Marcelo, eu gostaria de perguntar uma coisa. E você? Como é que você entrou nesse mundo? Como é que você descobriu a hipnose? De onde que veio esse teu interesse, tua trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Como eu sou psicólogo, então a minha formação em psicologia ela foi muito psicanalítica. Então a gente já começa estudando o Freud, o Charcot, que inclusive eles são os precursores ali. E você vai se fascinando
pelo campo mental. O que acontece na mente? Como que a gente pode fazer nossas transformações na mente? Porque você vai ler um livro de psicologia, tá lá, né? Alguns comportamentos que você pode modificar, alguns hábitos. Mas como fazer isso dentro de você de uma forma realmente eficaz? Então, foi onde que eu comecei a fazer alguns cursos. O meu primeiro professor, ele foi o Carlos Palermo, e ele é lá de Santos. Ele passou a parte de hipnose não verbal para mim, então não foi a hipnose verbal. Daqui a pouco eu até explico um pouco sobre isso. Ele começou com a hipnose não verbal comigo, me fascinou bastante porque ele me hipnotizou sem dizer uma só palavra. Que legal. Eu achei interessante. Então aquilo ali já me fascinou bastante. Depois que ele me apresentou a hipnose verbal também, as diferenças dela. E ali eu pude fazer a minha própria transformação, né? Aquilo que eu precisava mudar em mim, aquilo que eu precisava evoluir em mim, eu encontrei meios dentro de mim. Então é algo assim que eu considero até espiritual, tá? Eu considero energético, espiritual, porque o autoconhecimento você tem que entrar muito profundo dentro de você para realmente mudar algo significativamente. E isso aconteceu comigo com esse curso do José Carlos Palermo, tá? Que ele começou ali comigo com o mesmerismo e a hipnose não verbal. Depois eu conheci a hipnose verbal, que é onde a gente começa a treinar tom de voz, o que dizer, as palavras, né? O olhar hipnótico, fascinação. Então é onde você trabalha mais tom de voz, rapport, como se conectar, né, com o paciente. Então a hipnose verbal ela é um pouco mais trabalhosa, vamos assim colocar, mas muito eficiente. E depois eu conheci também a hipnose conversacional, que não precisa pedir para a pessoa fechar os olhos, né? Inclusive eu estou usando ela aqui agora, vocês dois já estão hipnotizados, porque eu estou conversando com vocês, vocês vão ficando hipnotizados. Então a hipnose conversacional, ela tem isso, você vai conversando com a pessoa vai deixando você no ângulo dela, e daqui a pouco uma informação é colocada ali, um comando, um gatilho. Então a hipnose conversacional também é muito útil, tá? E é isso. Essas são as pequenas diferenças dessas hipnoses dentro de um consultório, dentro de um processo de transformação na pessoa. E como que é a não verbal? Você falou, já anotei aqui. A não verbal, ela é usada muito com sons, né? E esses sons e toques, eles são feitos estrategicamente para atingir o cérebro primitivo. O cérebro primitivo, ele está aqui, conhecido também como cérebro reptiliano, grosseiramente dizendo, mas a gente vai chamar de primitivo. E através de alguns sons, a gente vai acionando as amígdalas cerebrais a ponto de o medo, a fuga, a ansiedade, a expectativa ficar muito forte na pessoa e ela conseguir ali dar uma travada. Então a hipnose não verbal eu considero a mais eficiente que tem. E eu costumo casar tudo, né? O mesmerismo, a hipnose não verbal e a verbal. Então eu dou uma boa misturada dentro do consultório para que seja o máximo eficiente possível. Tá? O mesmerismo, ele se aproxima mais da hipnose não verbal, porque no mesmerismo dá para eu usar técnicas de passes magnéticos, técnicas magnéticas junto com a hipnose não verbal, o que pode ser extremamente forte para a pessoa pode ter o que nós chamamos de catarses ou abreações ali, em que um processo de melhoria pode ser até rápido nela. Quantas sessões? Você chegar no seu consultório e falar, eu quero fazer hipnose. Eu quero tratar tal coisa. Eu tenho que ir várias ou uma só resolve? Ali faz parte do processo a gente fazer uma anamnese. Então, na anamnese, a gente vai perguntar todo o histórico familiar, histórico de doenças, sintomas, e ali a gente vai descobrir o verdadeiro objetivo que está por trás da pessoa estar ali. Porque às vezes ela chega, fala, quero hipnose para isso, mas às vezes é um pouco vago. Então a anamnese vai coletar
a maioria das informações ali para a gente ter uma base. Se ela vai poder fazer ali um pacotinho de 5 sessões ou algo um pouco maior de 10 sessões ou até mesmo um acompanhamento de alguns meses. Isso é interessante até para mostrar para a pessoa que todo problema tem que ser construído a solução dela. E aí a gente começa a informar também para ela que a hipnoterapia não é bem tudo aquilo que ela lê, às vezes, na internet ou em alguns outros livros ou sites, que é algo extremamente rápido. Não, é algo breve. Podemos chamar de uma terapia breve, inclusive. Mas não que vai resolver em uma sessão, em 1 hora, porque as pessoas que vendem essa ideia, às vezes elas podem se equivocar, os resultados podem não aparecer e começa um monte de problemas, inclusive a própria técnica começa a ficar, né, com algum tipo de descrédito. Então a gente explica aqui para o paciente, esse problema aqui a gente pode fazer um pacotinho de 5 sessões, 10 sessões, ou um acompanhamento maior. Pode se trabalhar também de forma interdisciplinar com médicos, psiquiatras, psicólogos, outros tipos de terapeutas. Inclusive é aconselhável que seja assim, já que no Brasil tem muitos professores que formam hipnoterapeutas sem conhecimento de psicologia ou psicanálise. Então, quando você ensina a trabalhar em conjunto, a trabalhar de forma interdisciplinar, aquele hipnoterapeuta não vai trazer toda a responsabilidade para ele, nem vai ficar com o conceito de curar ninguém, porque esse não é o objetivo da hipnoterapia, curar, e sim complementar tratamentos, ajudar, trazer melhorias. É mais uma ferramenta, né? Sempre trazer benefícios. Inclusive o Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, de Odontologia, reconhecem a hipnose como ferramenta. Então, uma vez que ela é reconhecida como ferramenta, é isso que ela é para beneficiar, complementar tratamentos, inclusive os mais comuns, que é de psicólogos e psiquiatras. Então pode ser usado para tratar doenças de saúde física. De saúde física, emocional, sentimental, psíquica. Tá? Pode ser usado para tratar vícios também? Vícios também, emagrecimento, inclusive. É possível. Isso muito me interessa. É possível. Ou seja, tratar todos os padrões equivocados, maus hábitos, tudo aquilo que a pessoa ela quer trazer uma transformação. Então, podemos chamar também de uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Mas pode ser usada durante a gravidez? Pode ser usada. Inclusive, eu mesmo já apliquei hipnose, tá, em gestantes, e funciona principalmente para deixar, né, a gestante mais relaxada, mais tranquila. Você pode fazer um trabalho até mais completo ali de respiração com ela. Então, é válido, tá? Não tem contraindicação. Às vezes eu vejo algumas entrevistas que profissionais falam, pessoas muito aceleradas, pessoas que são autistas, às vezes têm dificuldade e tal. Depende da hipnose que você vai usar. A hipnose não verbal, por exemplo, em pacientes autistas, ela pode ser bastante eficaz. Tá? Pessoas com TDAH, pessoas muito hiperativas, a hipnose não verbal é uma ferramenta muito melhor, porque pode se trabalhar ali com sons, pode se trabalhar com música, tá? Inclusive, a hipnose não verbal, ela abre um leque muito grande de uso de sons. Você pode fazer sons com a boca, você pode usar instrumentos, você pode pegar sons da internet, principalmente aqueles sons binaurais. Você pode trabalhar com inúmeros sons musicais. Eu tenho aqui até um pin que eu uso bastante na hipnose não verbal, né? Pode tocar? Pera. Deixa eu colocar aqui. Pera. Pode tocar. Esse se chama pin, é um instrumento que eu uso bastante, ó. Então você pode fazer um trabalho sonoro com ele. Vai colocar uma pessoa em hipnose instantaneamente? Não, você tem que fazer um trabalho de relaxamento primeiro, mas no momento certo, quando você toca, a pessoa está mais suscetível a receber o cérebro dela, porque são ondas elétricas que entram lá dentro e já vão fazer a diferença. Então, dá para usar violão, teclado. O teclado é muito útil na hipnose não verbal, porque você usa algumas distorções e cria uma atmosfera bem psicodélica na mente das pessoas. Então, é muito útil a música na hipnose não verbal, mas dá para você fazer sons primitivos com a boca também. Tá?
Muito legal. Eu tenho duas questões aí enquanto você falava. Primeiro, no momento em que você tocou o PIN, é PIN, né? É PIN? Eu senti um relaxamento muscular. Ai, gostoso, né? E uma segunda questão é que na questão da hipnose não verbal, eu tenho a impressão que seria mais eficaz para aquela pessoa que não quer se deixar hipnotizar ou se deixar trabalhar. Fato, ela é melhor para aquela pessoa que não quer ser hipnotizada ou não quer ser tratada e tal, a não verbal. Ela pode ser eficaz para essa pessoa, sim, embora a gente sempre preze pela pessoa que quer ser hipnotizada. Uhum. Porque quando há resistência, vai haver conflito dentro da própria pessoa, então isso pode bloquear realmente ela de atingir o estado diferenciado de consciência, que é a hipnose. Tá? Mas dependendo se a pessoa ali ela já enfraqueceu o estado de vigília dela, mesmo com algum tipo de resistência, de repente você toca um som significativo para ela, que aquilo pode trazer até memórias antigas para ela, e sim, ela pode relaxar instantaneamente. Legal, fantástico. Crianças, Crianças? Qual é o mínimo de idade? Não tem. Olha, aí é relativo, mas a partir dos 5 anos, tranquilo aplicar hipnose em crianças. E tem um limite, gente de mais de idade? Não. Dentro do meu consultório eu já apliquei hipnose em idosos de 90, 95 anos. Tranquilo, não tem esse perigo. Às vezes a gente tem realmente que desmistificar, porque tem muitos mitos, né? Eu vou aplicar hipnose, tá, tô lá hipnotizado, pra onde que eu vou? Nossa, não vai pra lugar nenhum, você vai ficar ali, né? Tranquilo e relaxado. Mas você pode me induzir a fazer uma coisa que eu não quero? Não, de forma alguma, né? Então, isso daí são alguns mitos. E outro é que vai aplicar hipnose em idosos lá e seu coração dele não aguentar. Não tem nada a ver, é um estado de relaxamento, tá? E a gente preza por relaxar o corpo, depois a relaxar a mente e, consequentemente, a pessoa pode atingir esse estado de hipnose, tá? Que, na verdade, a gente vai ali trabalhar a imaginação da pessoa a favor dela, a autoinfluência. Eu definiria a hipnose como autoinfluência, né? Então, a pessoa, quando está em hipnose, ela tem ali a chance de realmente ter uma outra visão do que acontece com ela. Ela pode ver aquilo de fora. Quando a gente leva para um campo mais espiritualizado, por exemplo, a projeção astral seria a hipnose mais fantástica que tem, porque aí a pessoa está vendo realmente de fora. Eu ia perguntar exatamente isso, porque eu pratico a projeção astral e pratico através de técnicas, que, na minha opinião, é uma auto-hipnose para que eu entre naquele estado e depois possa me desprender. Faz todo sentido para mim isso. Então, quanta coisa você não vê ali, né? E você acaba expandindo toda a sua consciência para algo universal. Então, seria o ápice, né? A hipnose numa projeção astral. Quem não consegue, porque não sabe fazer a projeção astral, ela pode ter a expansão de consciência dela aos poucos, pelo menos vendo as coisas numa visão mais macrocósmica daquele problema, né? Porque se ela ficar naquele micro dela, ela tá sempre naquele detalhe problemático, sempre enroscada naquilo. Tem efeito colateral? O efeito colateral, muitas vezes, é sono. Então, a pessoa, às vezes, sai do consultório bastante sonolenta e a gente fala para ela, toma uma água ali, toma um pouco de sol e já vai despertar. Só isso. Por isso que você colocou a entrevista dele hoje depois, né? Porque a gente já sai daqui e vai pro berço, né? Verdade. Você comentou sobre autistas, né? O que pode a hipnose ajudar uma criança autista? Assim, tem como dar porque é um problema amplo hoje, né? E o objetivo é ajudar mesmo, é complementar o bom trabalho que os outros profissionais médicos vão fazer, tá? Principalmente em ajudar o corpo a ir registrando o relaxamento. O nosso corpo, ele tem a inteligência física dele, então ele pode começar a registrar esse relaxamento. Então a pessoa às vezes tem seus espasmos, seus impulsos, e você vai aplicando hipnose também, como se fosse até mesmo uma terapia vibracional, para o corpo começar a registrar que é possível ali respirar melhor, é possível relaxar.
Então essa seria a ajuda mais incrível nesses casos. Tá? Quer fazer? Não, vai. Eu consigo fazer hipnose, voltar na minha vida passada e ver o que eu fui, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem a ver, embora essa técnica ela é mais exclusiva da regressão. A regressão é uma outra técnica, pode ser usada também com a hipnose, porque a hipnose, assim, você pode usar qualquer outra técnica com a hipnose. Igual eu falei, você pode usar a hipnose com PNL, Programação Neurolinguística, você pode usar a hipnose com Reiki, você pode usar a hipnose com xamanismo, então dá para casar tudo, tá? Então, a hipnose, ela... Quanto mais você tiver uma criatividade, o hipnoterapeuta, ele estudar, ele ser criativo, mais vai ser eficiente aquela sessão. Então, não vejo problema algum. Eu preciso fazer um negócio desse, eu quero descobrir o que eu fui na minha vida passada. E eu tenho a impressão que o xamanismo mesmo é muito interessante, porque ele trabalha muito com sons também, né? Sim. E os sons, eles vêm dessa vertente dela não verbal, né? Inclusive, eu ia trazer o meu maracá, acabei não trazendo, porque eu uso bastante tambor e maracá também. Então, sim, eu envolvo o xamanismo também, eu gosto disso, eu sou eclético e dá certo. O que importa é que dá certo, é feito profissionalmente. É o resultado, né? É feito da forma mais profissional possível, eu tô com boas intenções, tá ajudando e é isso. O hipnoterapeuta tem que ser criativo. Aproveitando nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Nessa questão do profissionalismo, que nem você disse, ela fez várias perguntas a respeito. Eu não vou sair daqui, não sei o que lá. Mas existe os profissionais como você, mas existe também aquele mal intencionado, né? Que pode usar a hipnose para um fim não nobre. Isso daí também vai de quem você deixa trabalhar somente também, né? Sim, e isso daí, na verdade, como a hipnose faz parte da nossa vida, então eu até diria para você que a hipnose ela está acontecendo a todo momento, né? Até mesmo a polícia rodoviária já alertou sobre a hipnose rodoviária. Muitas vezes a pessoa está dirigindo, viajando, a mente dela está criando cenários, imaginando toda uma história, enquanto ela está no piloto automático ali. Então a hipnose ela faz parte da nossa vida. Então eu te diria que isso é muito comum, tá, de acontecer. Muito legal. Quanto tempo dura uma sessão de hipnose? Uma sessão de hipnose bem feita pode ser de 50 minutos, 1 hora, embora 1h30, os casos mais complexos, a pessoa sai bem renovada. E a durabilidade disso vai depender da pessoa, porque a pessoa que sai do consultório, ela tem que administrar o que ela consegue dentro do consultório. Fica até esse alerta para todos os psicoterapeutas também, aconselhar os seus pacientes. Dentro do consultório realmente é um ambiente hipnótico. Você vai trabalhar ali a terapia, a pessoa sai bem dali, só que ela tem que aprender a administrar isso. Então não vai ser uma coisa duradoura porque a técnica é boa, vai ser uma coisa duradoura porque a pessoa está aprendendo a administrar. Eu tive, como eu estava falando antes de nós conversarmos, eu tive muita experiência em religiões, né? E muitas vezes, quando eu dava cursos para palestrantes, por exemplo, eu sempre falava assim, olha, tem gente que acha que está sendo conduzida por um espírito, tem gente que acha que está sendo conduzida pelo Espírito Santo, tem gente que acha que tem XYZ, às vezes não, às vezes aquele palestrante ele está sendo só um bom hipnólogo, né? Às vezes ele está usando de técnicas para poder envolver aquele público e botar uma mensagem ali para que as pessoas consigam interiorizar. Então eu vejo muito das técnicas, apesar de não conhecer muito, em pessoas que falam ao público. Inclusive voltando na sua pergunta anterior, o que acontece? Alguns profissionais, eles podem sim manipular através da hipnose. Então, se um vendedor, por exemplo, ele tem conhecimento da hipnose, ele pode manipular, ele pode persuadir. Então, existe a ética e alguns rompem com isso, tá? Isso pode ser no âmbito religioso, alguns sacerdotes podem fazer isso. Tá? Igual vendedores também, outros profissionais. Então vai depender realmente da político.
discursos são hipnóticos. A gente viu isso recentemente. Então, sim, pode ser usada também numa polaridade negativa. Agora, de novo, a hipnoterapia, ela tem a ética para ser trabalhada. Por quê? Porque está ali dentro do consultório, está no ambiente clínico. A hipnoterapia, ela pode ser feita em outros ambientes também? Sim, desde que a intenção seja essa, complementar um tratamento. Perfeito. Quer ver, tem uma aqui de uma... Tem como descrever como que é exatamente uma sessão? Sim. A pessoa normalmente, ela liga, ela fala que quer hipnose, né? E que viu que isso é tratado em 1, 2 sessões. Aí a gente já começa ali um processo de informar bem ela, seja pelo telefone, pelo WhatsApp, de que não é bem assim, vai ser feita uma entrevista, uma anamnese. E ela vem toda eufórica querendo já fazer hipnose. Só que aí eu quebro um pouco o gelo, vou fazendo a anamnese com ela, coletando as informações e já explicando para ela como vai ser esse processo que é chamado de pré-talk. Pré-talk é uma conversa prévia que a gente vai explicando para a pessoa, ó, eu vou fazer isso em você, às vezes eu vou tocar, às vezes eu vou te falar algumas coisas, tudo que eu te pedir você vai de alguma forma fazendo para que o andamento seja bom. E conforme ela vai respondendo isso, é chamado de yes set, ela vai respondendo os meus sims, né? Então ela vai me dando permissão. Então vai sendo feito o que nós chamamos de rapport. O rapport é um espelhamento, ali uma aproximação entre o hipnoterapeuta e o paciente para que ele vá pegando confiança, vá tirando todas as dúvidas e ele vá fazendo o que eu peço, porque é importante ele fazer o que eu peço. Por quê? Porque ele não conhece esse processo. Se ele fizer do jeito dele, é claro que ele estará fora, né, da frequência que a gente está tentando construir ali de rapport. Então, conforme ele vai fazendo, ele vai entrando no loop, que a gente chama de loop hipnótico. Ele vai obedecendo, ele vai fazendo o que eu peço, então ele vai acreditando. Essa crença vai liberar um efeito placebo, de que algo já está acontecendo com ele. Quando realmente eu ali coloco o comando, a pessoa ela tem o estado hipnótico já instalado. Então ali ela estará pronta para reprogramações, sugestões, gatilhos mentais que a gente venha trabalhar de acordo com o problema dela. Então a gente faz esse processo já na primeira e na segunda sessão. As outras sessões vão acontecendo o quê? O tratamento, que é a gente usar outras técnicas junto com a hipnoterapia para realmente aquilo ficar sanado, tá? Então aí vai de 5 a 10 sessões, mais ou menos, dependendo do que a gente está tratando. O mais comum é procurar tratamento para ansiedade. A ansiedade, a procura é muito grande. E normalmente eu falo para a pessoa, vamos fazer um pacotinho de 10 sessões, um acompanhamento. E também sempre recomendo a pessoa, caso aquilo esteja grave, de trabalhar com psiquiatras, psicólogos, para que a gente tenha o melhor resultado. Depressão é tratado. Sim. Qualquer coisa é tratado. Tá? Já foi no meu consultório, pessoa que estava lá com seu membro quebrado, tá? Então já estava toda engessada, mas o que ela queria? Eu quero que passe minha dor. Porque eu estou tomando um remédio e eu estou sentindo dor. E aí existe procedimento na hipnose também de anestesiar, né? Pelo menos aliviar um pouco a dor dessa pessoa, ensinando também essa pessoa uma técnica chamada de ancoragem, também colocando gatilhos ali para que ela mesma vá diminuindo aquela dor que ela está sentindo. Então, qualquer coisa pode ser tratada desde que a gente sempre informe a pessoa, ó, não é uma cura, não é uma coisa imediata, vamos construir isso juntos aqui. Então, esse é o ponto para dar certo. E foi interessante que você falou disso, eu me lembrei de eu tenho um parente na família que ele tem verdadeiro horror à injeção, à agulha. Então, para ir no dentista, ele não permite anestesiar. Então, já disseram, olha, a alternativa mais interessante para ele seria fazer tratamento dentário com hipnose, porque aí ele reduz a sensibilidade à dor para poder passar pelo tratamento. É verídico. Exatamente. Inclusive, o conselho
de odontologia reconhece a hipnose, porque vários médicos fazem cursos de hipnose justamente para aplicar a técnica também. E funciona. Tá? Eu tô vendo aqui as perguntas. É bom para memória? Sim, dá para trabalhar a memória. O estado de presença é, de alguma forma, o carro-chefe da hipnose, porque a hipnose é foco, concentração e imaginação. Então, não é ficar inconsciente, é realmente essa concentração ir para dentro de você. Então, o estado de presença seria o objetivo maior. Por isso que o mindfulness, por exemplo, a atenção plena, também é trabalhada muito bem com a hipnose. Acredito eu que esse estado de presença, e aqui é apenas um comentário bobo, né? Hoje, como as redes sociais têm roubado a nossa atenção, que as pessoas só ficam aqui, eu acredito que deve haver gatilhos ali nas redes sociais que prendem a pessoa dali e deveria haver, então, uma outra forma da pessoa trabalhar através da hipnose, né? Para desintoxicar disso aqui, né? Sim, esses gatilhos eles existem, inclusive os desenvolvedores entendem muito bem de hipnose, de PNL, programação neurolinguística, reprogramação mental. Então tudo isso é criado por gente muito inteligente, por isso prende a atenção. O algoritmo já é mestre, né? Sim. Agora, se proteger disso tudo aí é também administrar o uso, né? Igual videogame. É gostoso jogar um game, mas quanto tempo você vai ficar ali jogando? Vai ficar viciado naquilo? Então, é essa administração que todos nós temos que ter. Administrar o quanto tempo que eu uso o celular, onde que eu uso, né? E esse vínculo com a tecnologia, porque uma outra realidade foi criada. E nessa outra realidade nós temos também tudo muito parecido com a realidade física já, né? Nós temos crimes cibernéticos, nós temos várias coisas. Aproveitar a deixa, você falou sobre celular, jogos que são viciantes. Se existe uma pessoa que está viciada, fica muito no celular ou viciada em jogo, com a hipnose, tem como tirar esse vício de jogo? Porque, é que nem você falou, o jogo é viciante, existe esses gatilhos. Tem como tirar isso? Muitos adolescentes hoje em dia, né? Ficam muito em celular, em jogos, tem como... Sim, a gente reprograma. Mas se o adolescente... Se a pessoa vai contra a vontade, não é bom. Não. A pessoa realmente ela tem que querer, ela tem que se conscientizar. E esse não é um trabalho que precisa ser forçado, né? Ele pode ser construído. Então, muitos pais às vezes marcam a consulta para seus filhos não querem ir na consulta. Isso. Mas cabe também o profissional ir conversando, né? De alguma forma persuadindo, né? Para que essa técnica ela pode ser eficaz naquilo que está gerando esse mal-estar familiar ali, que é o vício. Então, sim, dá para reprogramar isso no adolescente. Tirar é uma palavra muito forte, né? Como que eu vou tirar algo? Mas reprogramar isso sim, ressignificar isso sim. E as pessoas céticas? Consegue? As pessoas céticas, elas são difíceis justamente pelo termo, né? Cético. Então, elas têm a resistência delas. Mas, em algum aspecto da vida dela, ela vai perceber que isso existe. Porque a hipnose faz parte da nossa vida. Então, em algum momento, ela está lá na rede social hipnotizada, lá navegando. Fica lá com o dedinho. Então, eu já conheci inúmeras pessoas que foram resistentes a hipnose, que depois falaram, realmente eu fico hipnotizado nisso, naquilo. Por quê? Porque faz parte de nós. O que a hipnose clínica vem é como um sistema organizar isso para que seja feito para um objetivo. Pergunta de internauta. Pode, mas apesar que já praticamente respondeu, mas eu sei que essa pessoa, ela já... Todo convidado que eu tenho, ela sempre faz a mesma pergunta. Pode ajudar no ciúmes excessivo? Sim, claro, e eu faço isso bastante dentro do consultório. Viu, internauta? Porque é o trabalho de conscientização. E essa ferramenta, ela tem também esse objetivo de trazer toda essa autopercepção da onde que a pessoa está equivocando-se. Porque normalmente ela está muito preocupada com esse externo, ela está se perdendo porque ela está colocando a mente muito no outro, né? Então, é um resgate. A hipnose vem trazer esse resgate para que ela esteja com a mente nela mesma novamente, focando no auto-amor, no autocuidado,
sem se entregar e se fragmentar depois por causa do amor. Eu fiz uma pergunta aqui antes e eu vou repetir essa pergunta. Existe hipnose para ficar rico? Eu não vi essa! Existe hipnose para ficar rico? Sem dúvida! Não, então peraí, você tem horário amanhã? Claro que existe! Imagine todos nós começarmos a trabalhar a nossa mente com um gatilho de prosperidade, gratidão. É assim que a gente vai começar a manifestar o nosso melhor depois. Então, tudo começa lá dentro da nossa mente e da nossa consciência. Quantas sessões precisa para essa? Não, eu já estou pensando em marcar amanhã já. Quantas sessões precisa para resolver esse tipo de problema? Se a pessoa for teimosa, a gente faz o número de sessões que ela quiser. Até ela ficar rica. Vamos marcar já, Gilvan. Vamos marcar já. Você comentou que a partir da terceira sessão você já recomenda outras técnicas, é isso, né? Já dá para começar a casar com outras técnicas, aumentando o poder, inclusive, dessa influência hipnótica. Lá você também faz essas outras técnicas. Sim, como eu sou psicólogo, psicoterapeuta, então eu uso muito as próprias abordagens da terapia, né? Terapia cognitivo-comportamental, psicanálise. Então, tudo isso também vem enriquecer. É o que eu disse, o hipnoterapeuta, ele não pode simplesmente fazer um curso de formação e achar que ele já é responsável por vidas. Ele vai ter que ser criativo, ele vai ter que trabalhar de forma interdisciplinar, ele vai ter que entender que é uma ferramenta que complementa outros tratamentos, ele vai trabalhar com outros profissionais e ele vai trabalhar com todas as ferramentas possíveis. Então, eu, por exemplo, eu gosto de música, eu gosto de violão, gosto de guitarra, gosto de teclado, eu uso tudo isso. Então, eu tenho essa habilidade para usar essas ferramentas. Tem outros hipnoterapeutas que vão casar com outras técnicas que eles gostam também. Eu já vi hipnólogo pedir para o paciente pintar quadros. Mas então, a pessoa não pintava nada. Não pintava nada. Então, a ideia de pintar é do hipnólogo que gosta disso, mas ele está usando ali de alguma forma para aguçar a mente do paciente. Então, essa criatividade aí é rica e dá para fazer. Outra coisa que você citou a respeito da música, eu sou de essência um cara que gosta de rock. E aí eu lembro que no passado as pessoas diziam, não, cuidado desse negócio de rock, porque tem algumas bandas que usam umas notas lá que hipnotiza você, para você ficar sexualizado, para você não sei o quê, não sei o quê. Qual é a veracidade dessa informação? Se bandas usam, né, da música às vezes para causar algum efeito no público. Usa bastante. Não só o rock também, né? Não só o rock, todas as vertentes sempre usaram. É que a gente descobriu isso hoje. Aquelas músicas da Xuxa lá. Então, não é verdade? Então, sim, a música, ela por si só, ela é hipnótica. Ela pode ser super agradável, ela pode influenciar. Então, o rock influencia muito adolescente, porque dependendo do rock, dependendo do som de uma guitarra, de uma bateria, aquilo ativa sentimentos, emoções. Aquela rebeldia. Rebeldia, às vezes agressividade, às vezes libertação, sensação de libertação. Então, sim, a música, ela é hipnótica. E não vejo mal nisso, né? A não ser se a intenção é ali... realmente fazer uma lavagem cerebral, conduzir para o mal, tá? Mas isso daí fica para algo diferenciado. Agora, dentro da hipnoterapia, isso é muito bem-vindo, é super rico trabalhar com arte, com música. E, de novo, vai depender da criatividade do hipnólogo. Você comentou que a idade seria 5 anos, né? Mas tem uma pessoa que perguntou aqui, uma mãe, ela tem um bebê. 6 meses, que está com problema em dormir. E ela ouviu alguém comentando que seria bom, mas em bebê não tem como fazer, claro. Tem algum procedimento que dá para fazer em relação a isso, para ajudar no sono da criança pequenininha? Não, né? A melhor hipnóloga para o bebê é a mãe, porque a mãe ali, ela já vai fazer a hipnose não verbal com todo o calor materno, com toda a forma que ela tem de tratamento com esse bebê, de acolhimento com esse bebê, do vínculo. Então, ali já é uma relação natural hipnótica, tá? Não precisa ela pedir para outro fazer, porque se ela, às vezes, lê um pouquinho mais, se informar, igual tem muitos já se informando hoje,
já vai conseguir ali passar a energia magnética, passar ali a intenção, passar o acolhimento, o comportamento ali para o bebê e já vai acontecer, tá? Isso, energeticamente dizendo, tem muito estudo sobre isso, sobre a influência vibracional. Então, uma casa que tem muitas pessoas em discórdia, brigas e tudo mais, aí a mãe está ali estressada, o que ela vai passar para esse bebê? Qual que é a linguagem não verbal que ela vai acabar passando para esse bebê? É o estresse. Então, por isso que a hipnose vem como um trabalho de transformação para que a pessoa ela busque frequências mais elevadas, ela procure se elevar, ela procure se iluminar, estar bem, para que ela possa passar para ela e para os outros a manifestação de uma energia boa. Dentro disso que você falou, o que eu ia falar é isso. Às vezes a família projeta no bebê aquela ansiedade que está nele, aquela agitação, e por isso o bebê não descansa. Eu lembro quando a minha era pequenininha, eu punha ela no peito, ela cabia aqui assim, ó. Eu punha ela aqui e eu trabalhava em home office e eu ficava trabalhando com ela aqui, ó. Nossa, mas ela dormia, que era uma maravilha. Então era gostoso eu compartilhar com ela esse momento também. E isso existe, porque às vezes o próprio magnetismo do pai é diferente da mãe, então aquilo casa melhor com a criança. E aí começa aquela disputa entre pai e mãe. Ah, parece que gosta mais de você do que de mim. Não, é uma influência energética que está acontecendo ali. E às vezes o pai tem algo diferenciado magneticamente, né? A gente dividia muito. Tinha atividades que era mais Alessandra e atividades que era mais eu, né? Então é muito legal isso, saber onde cada um do casal entra, né, na criação do filho. Eu acho que isso que você falou para mim foi mágico, pelo ponto de vista de que o melhor hipnólogo é a mãe mesmo, o pai, né? Sim, inclusive aqueles problemas comuns de fazer xixi na cama e tudo mais podem ser resolvidos pelos próprios pais. Às vezes eles podem marcar uma consulta com o hipnoterapeuta já explica algumas técnicas básicas de um menino ou a menina quando estiver dormindo, falar ali. Ah, que legal! Enquanto ele dorme, falar ali verbalmente ou com alguns comandos e aquilo já pode passar em 2 dias, 3 dias. Olha, então, por exemplo, adorei essa. Se eu quiser, eu tenho uma pessoa, um filho, e eu senti que essa criança, esse adolescente tem um problema, só que ele não quer ir. Tem como eu ir num hipnoterapeuta, ele me passar os comandos e quando eu estiver dormindo eu fazer essa... Ele passar a orientação de como pode ser um procedimento eficaz ali, um procedimento que já é básico, natural, e pode ser feito em casa. Então, enquanto agora, dorme... algo mais efetivo, mais profissional, é claro que aí dependeria de um trabalho. O hipnoterapeuta, é claro que está associado ao terapeuta. Agora, aquele hipnólogo, isso é uma percepção minha, você me corrija se eu estiver errado. Uhum. O hipnoterapeuta, para mim, me soa mais confiável por ele conhecer como funciona a mente e aí depois ele aplicar a hipnose nessa mente que ele conhece. Agora, a pessoa que aprendeu só hipnose por si só e não se aprofundou tanto é o uso sem conhecer a base. Me diz aí até onde eu estou viajando. Ele está conhecendo a técnica de hipnotizar uma pessoa, então ele está conhecendo induções. Então, aquele que não tem uma base de estudo da psicologia, da psicanálise, ele conheceu num curso como induzir, mas como tratar utilizando a palavra, comandos, gatilhos, ele não sabe fazer isso. A não ser se ele tiver um professor que pelo menos explicou uma base para ele disso. E ele, quando receber o cliente dele, ele sugerir para esse cliente, procure psicólogos, procure psiquiatras também, não fique só comigo. Esse seria o trabalho mais adequado. Na década de 2010, 2015, estourou muita hipnose, muitos cursos de formação, inclusive, e aí foi formando hipnoterapeutas.
E aí fica aquele negócio, né? Vamos colocar o valor da sessão X, vamos curar, vamos tratar em 2 sessões. Então, isso daí faz com que a técnica fique desacreditada. Porque aí cria toda uma atmosfera de imediatismo, as pessoas totalmente desinformadas, com aquele que fez só um curso básico. Tá? Por isso que é importante informar, não sou psicólogo, não sou psicanalista, mas aplique hipnose, mas procure um profissional também para a gente trabalhar junto. Então esse seria o correto. Caso contrário, o que ele vai saber fazer? Ele vai saber fazer induções, induzir só. Induziu no estado hipnótico, mas aí depois. Então aí que tá o X. Tenho as 2 últimas perguntas. Depois eu quero entrar em 2 temas. Então, eu faço uma, você faz outra. As perguntas que eu achei assim mais diferentes. Um casal que está tendo problemas durante o casamento. Os 2 podem ir e fazer a hipnose juntos para tratar o problema? Sim, inclusive eu faço isso. Sou terapeuta de casal e dá muito certo. Tá? Inclusive, de novo, a base, aquilo que é mais básico, aquilo que é mais útil, dá para você ensinar ali, faça isso nele, faça isso nela. Então dá para dar essas sugestões de como usar um pouco da técnica um no outro. Então já resolve. Inclusive o próprio Reiki também. Se a pessoa faz o curso nível 1 do Reiki e o casal aprende a aplicar um no outro, ali pode corrigir várias questões sintomáticas entre eles. Então, sim, quando o casal se interessa por terapias, ler, fazer um curso ou ir num consultório aprender um pouco mais, isso pode dar muito certo, tá? Pode ser muito bem tratado através da hipnose também. Mas aí é feita a sessão juntos, 2 ou separado? Pode ser feito juntos para ali já criar rapport entre eles, tá? E eu faço isso, dá muito certo. Olha que legal. Agora faz a sua, depois eu faço. Bate bola, jogo rápido. Eu tenho 2 temas. Esse primeiro é a hipnose nas artes marciais. Tenho para mim que, por exemplo, o tai chi com aqueles movimentos, tal, aquilo para mim é hipnotizante, né? Existe esse princípio da hipnose nas artes marciais? Sim, porque, de novo, estado de presença. E nas artes marciais você vai ver como meditação, né? E no Tai Chi você está fazendo todo um movimento meditativo. Aquele estado de presença ele vai tomando você. E é claro que você fica num estado alterado de consciência. Então você está num estado hipnótico. Ali você pode ter uma alta performance no que você vai fazer. Inclusive, eu fiz Kung Fu, né? Até a faixa amarela, não devia ter parado, o pessoal não para e quero voltar logo. Então, o Kung Fu, ele é muito coreografia, então ali você usa muito do conceito da hipnose para te ajudar. Tá? Então, sim, tem fundamentos. Legal. Eu achei essa pergunta sensacional, é de uma pessoa um pouco mais de idade. Essa pessoa teve Covid durante a pandemia e diz que ficou com sequelas. É possível tratar essas sequelas, mas a pessoa, assim, é o Covid, o problema foi o Covid, o problema foi, sabe, colocou a culpa toda no Covid, não sei se é ou não, tô fazendo Tem como tratar problemas relacionados às consequências do Covid? Então, aí a gente vai fortalecer a mente da pessoa. Ela vai fazer psicoterapia, a gente vai usar a técnica da hipnose, outras técnicas também, a gente vai fortalecendo a mente dessa pessoa. E, novamente, esse fortalecimento vai envolver estado de presença, concentração, ela, novamente, a aprender a pensar menos, porque essas sequelas estão muito relacionadas com ansiedade, porque problemas respiratórios, por exemplo, quem respira errado, a pessoa fica toda acelerada mentalmente, né? Além do corpo também. Então, tem como fortalecer a mente dessa pessoa. E a hipnose vai participar desse tratamento. A hiperventilação, ela é uma questão bem psicológica mesmo, né? A pessoa fica muito ansiosa, começa a respirar rápido, não oxigena direito e passa mal, né? Você quer que eu vou mesmo? Porque agora eu vou entrar numa seara que eu amo. Pera, vai, manda. A hipnose no cinema. Eu sou um cinéfilo. Eu, sou viciado em assistir filmes e séries. Nossa, também. E um dos meus filmes prediletos é A Origem, que chama, o Inception,
que eles mostram eles plantando uma informação enquanto o cara tá dormindo dentro do sonho. Aí eles pegaram um caso muito grave, não sei se você viu o filme, que aí eles entram num sonho dentro de um sonho, dentro de um terceiro sonho, para plantar uma ideia na cabeça das pessoas. E aí vem duas perguntas. Como que você enxerga a abordagem da hipnose no cinema? Muitas vezes é um sensacionalismo, outras vezes tem uns filmes mais legais. E segundo, é possível, através de técnicas de hipnose, você plantar coisas que seriam talvez os gatilhos, não sei, na mente das pessoas? Sim, o cinema ele retrata a hipnose de várias maneiras, inclusive até através dos filmes de super-heróis da Marvel. Tá? Então, a hipnose, ela praticamente está ou de forma oculta ou os filmes que falam sobre ela. Igual você citou da Origem. Na Origem, o que acontece é só um exagero, mas aquilo é possível. É possível implantar coisas na mente das pessoas. E isso não precisa de uma hipnose muito elaborada para fazer, não. Eu citei aqui a hipnose conversacional. Você vai conversando com a pessoa, ela vai colocando as sementes dela ali. Daqui a pouco, se terminar essa conversa, a pessoa pode ficar com aquela na mente por dias, por semanas. Por quê? Porque foi intencionalmente colocado ali. Então, dá para fazer isso tranquilamente. A pessoa tá no sono. Acabei de citar aí no tratamento de enurese, né? Xixi na cama. A pessoa tá lá no sono, lá. Você vai lá no pé da orelha dela e fala alguns comandos, aquilo lá entra no subconsciente. Assim como você dormir com a televisão ligada, de repente você tem um pesadelo porque estava tendo uma influência do que estava já aconteceu comigo. Acontecendo lá na TV. Então, sim, existe, mas não daquela forma tão exagerada, porque lá é um complô ali. E aí, ainda no tema de hipnose no cinema, tem N filmes que abordam de N formas. A Origem foi um. E tem um outro filme que eu acho fantástico, acho que é Fuja, que é a moça que leva o namorado para conhecer os pais e a mãe é hipnóloga. E eu achei muito interessante porque ele não acreditava nisso, ele não queria saber. E aí você assistiu esse filme? Tô louca pra assistir, mas assiste. Eu vou dar um spoiler. Que é aí ele é totalmente descrente, mas o spoiler maior eu não vou dar não. Totalmente descrente, mas ele desce à noite pra pegar água na cozinha. E aí ele chega na cozinha, pega água. Quando ele tá passando no corredor, a sogra tá dentro do escritório lá tomando um chá. Aí ela falou: ô fulano, senta aí um pouco. E aí ela começa a fazer movimentos na xícara dela, usando sons e movimentos, e vai deixando ele relaxado. Ela vai falando com ele e vai colocando até na hora que ela dá descanse. Aí ele entra dentro da poltrona. É fantástico. Eu vou ter que assistir esse filme. O que você pode comentar sobre isso? Da hipnose por sons, você já falou, por movimentos. O que tem de interessante aí? Primeiro, a parte da imagem. Então, como a hipnose é imaginação, então nós temos uma facilidade enorme de guardar imagens. Até mesmo quem não tem a visão, ela constrói imagens dentro dela. Isso já é comprovado. Então, a imaginação, ela é o mecanismo mais natural e também um dos mais potentes que nós temos dentro de nós, que é a imagem. Então, tudo aquilo que for uma imagem muito forte ou subliminar vai ficar como um gatilho dentro da pessoa. O próximo passo é colocar um som, que também é marcante, tá? Você pode trabalhar o cheiro também, porque muitos são, né, através do olfato. E a questão do paladar, que fica um pouquinho mais difícil, porque dependendo do que você vai usar no paladar, a pessoa não experimentou. Às vezes não tem memória, né? Às vezes os hipnólogos usam muito exercícios do limão, mas tem gente que não experimentou limão por algum motivo, não gosta e tudo mais. Então, às vezes, não dá certo uma técnica com limão. Então, só o paladar que às vezes é um pouco mais difícil de colocar, mas você trabalha ali com a imagem, com o som e com o cheiro, vai muito bem. Nossa, isso que você falou do olfato aí, para mim é muito, muito interessante. Nós recebemos essa semana
num outro programa nosso, o da DLG mesmo, um cara especialista em franchising. E aí ele falou de uma das clientes dele que estava criando franquias e ele falou do ambiente, da iluminação, do cheiro. Então, essa padronização que eles criaram na marca fez com que a marca vendesse 30% a mais. Então, eu acho que mesmo sendo um princípio de marketing e tal, eu acho que tem muito isso, né? A questão que eu queria que você comentasse do olfato mesmo dentro da hipnose. Sim, e a PNL, que é a Programação Neurolinguística, desenvolvida por Richard Bender e John Grinder, inclusive, se eu não me engano, eles estão vivos, bem velhinhos ainda, os precursores dessas técnicas aí, que estourou ali na década de 60, 70. Trabalha muito essa questão dos 5 sentidos, como usar os 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, através da PNL, dá para casar bem a hipnose, a influência nas propagandas, nas cores, em toda a parte visual. E trazendo isso mais próximo através de olfato, também paladar, daquilo que é mais comum para a pessoa. Então, a PNL já seria muito mais indicada, principalmente para um trabalho de marketing, trabalho de propaganda, porque ali vai envolver mensagens subliminares. Como já acontece na TV, né? Você acha que você está assistindo uma partida de futebol lá? Será que você está assistindo realmente o cara tocando a bola um pro outro? E aquelas placas lá, toda hora aparecendo alguma coisa no seu subconsciente e aquilo ficando. E é isso que está acontecendo também na internet hoje. Às vezes você faz uma pesquisa lá, já tem um monte de programa depois te seguindo para quando você está em outra aba, em outro local, aparece lá aquilo que você estava pesquisando anteriormente, seja uma compra que você fez ou que você estava interessado. Um artigo de desejo, Exato. né? Muito legal. Posso fazer mais uma? Faz que eu tenho mais uma. Ah, não, faz. Então faz, porque eu já fiz várias. Vai. A minha filha só dorme com aqueles ASMR, aqueles sons. Isso é um tipo de hipnose? Na verdade, ali é um condicionamento, né? Ela tá ficando condicionada àquilo, porque ela acredita, e é uma crença dela, pode ser uma crença limitante ou pode ser uma crença que ela está necessitando no momento. Que ela está precisando daquele padrão por algo que ela não ainda conhece. Então, ela está condicionando ela. Tá? Então, eu chamaria mais de um condicionamento e a gente faz isso conosco mesmo. Por isso que a gente cria hábitos e maus hábitos. Né? Achei que era um tipo de hipnose, aquelas sonzinhos. Acho tão interessante que É porque, às vezes, tem uma atmosfera. Algumas coisas têm uma atmosfera hipnótica, mas não significa que vai provocar a hipnose. Né? Tem a atmosfera. Mas não se sabe se vai provocar. Já acho tão gostosinho aquilo lá também. Eu acho que essa pergunta não foi da filha, não. Foi acho que foi sua, é que quando viu? ela dorme comigo, ela fica... Eu falo assim, tira isso. Ela, eu só durmo com isso. Aí eu fico escutando também e acaba dando um soninho. Vai, faz a sua. A minha eu já acabei. A minha, pra encerrar, pets, animais. É possível você... hipnotizar animais para poder resolver tô fazendo xixi no lugar errado, ou N outras situações. É possível aplicar hipnose nos animais? Eu tive essa curiosidade também, conversei com veterinários que estudaram a hipnose também nesse sentido, porque eu nunca fiz, tá? E eles me confirmaram que sim, só que sempre levando para o âmbito do condicionamento. Aí você vai estudar Pavlov, você vai estudar o behaviorismo, a terapia comportamental, justamente para fazer esse trabalho de condicionamento. Mas sim, tem como. Inclusive é muito comum você ver hipnotizando galinha, né? Com aquele negócio com giz, assim. né? Então, sim, é possível. Agora, o que você vai fazer ali mais profundamente aí dependeria de um condicionamento, né? De um conhecimento mais específico. Fantástico, né? Só uma perguntinha mais engraçadinha. Tem como eu ir pra me hipnotizar pra eu começar a ir pra academia? Porque não vai nem a força do... Tem como fazer isso? Tem, porque a hipnose também trabalha o campo motivacional das pessoas, né? Então, sim, é possível. Então, vamos marcar já amanhã. Vai academia, emagrecer e ficar rica.
Ótimo, ótimo. Fechou. Fechou. O emagrecer eu não ligo tanto, porque apesar de eu estar gordinho, eu me sinto bem ainda. Me sinto bem, mas o joelho... ficar rico... O ficar rico é mega interessa. importante. Não, fantástico, fantástico. Eu acho que toda a informação que você trouxe aqui, para mim, expandiu pra caramba a minha visão de realmente da hipnose, da hipnoterapia. E esse livro aqui? Esse é um livro do Marlos Vinícius Costa, brasileiro lá do Sul. Então eu faço questão de divulgar as obras brasileiras, porque muitos procuram hipnose internacional, obras literárias internacionais, sendo que no Brasil também tem coisa boa, tá? Então esse é um livro, para você ver. Grosso, cheio de informação sobre hipnose clínica, é algo muito bem feito, elaborado, e eu sempre que possível eu divulgo esse livro do Marlos, tá? Aqui você vai ter muita informação de hipnose clínica, inclusive de auto-hipnose, porque a auto-hipnose é fantástica, porque você faz lá na sua casa. Nossa, até a bordinha dele é de propósito. Grande obra aí do Marlos. Fantástico. E para passar a régua, como dizem os outros, você se considera um cara espiritualista, espiritualizado? Não precisa necessariamente falar sobre religião. Na verdade, eu não tenho religião. O que eu me considero é um espiritualista livre. Inclusive, eu divulgo isso nos meus canais, inclusive, a espiritualidade livre, tá? Então, quando você estuda a hipnose, terapias vibracionais, reiki, principalmente, gosto muito do reiki também. Então você vai descobrindo que você é um universo de possibilidades. Que aqui no nosso externo existe o mundo físico. O mundo físico está aqui nessa 3D, nessa terceira dimensão. Então por isso que você estuda lá na escola, líquido, sólido, gasoso, concreto, lá na disciplina de física. E para você estar aqui no mundo físico, você precisa de um corpo. Então, por isso que você nasce. Nascer é um portal que você vem nesse mundo com um corpo, tá? E uma vez que você vem com um corpo, então você tem um corpo. Não significa que você é o corpo. Perfeito. Você tem um corpo. E o teu corpo é o automóvel pelo qual você vai se locomover pelo mundo físico. Então, você vai passar por um processo de desenvolvimento físico do seu corpo, mas também por um desenvolvimento mental. Então, você também tem uma mente. Você não é a mente. Você tem uma mente. A mente seria como o volante desse automóvel para você dirigir sua vida. Ah, mas então o que eu sou? Se eu não sou o corpo, se eu não sou a mente, então o que eu sou? Todo carro precisa de um motorista, né? Então é isso que você é. Você é a consciência. Você é o motorista. Você vai ver nas religiões chamando isso de alma, de espírito, mas a psicologia chama de self, de consciência. Então, é isso. É necessário a gente estar bem consciente nessa vida. O estado de presença é bem-vindo para você prestar atenção no que você está fazendo, tá? O estado de vigília é muito importante para você não perder nenhum detalhe da vida, viver um dia de cada vez, procurar evoluir, se transformar para ser uma pessoa melhor. E a hipnoterapia vem para contribuir, assim como inúmeras outras técnicas. Tá? Cabe a nós começar a aceitar que é isso que nós somos, é para isso que nós estamos aqui, uma missão de cada vez mais se desenvolver, evoluir e se transformar, aproveitando bem que é uma passagem. Agora, se a gente ficar perdendo tempo falando mal da técnica do outro, às vezes tem algum hipnoterapeuta que vai ver aqui minha entrevista, não concordo com isso, com aquele, tudo bem, tranquilo, mas eu aproveitei bem minha oportunidade aqui. Já passa as suas redes sociais, se alguém quiser entrar em contato com você para poder marcar uma sessão de hipnose. Então, nós estamos na Rua Redentora, Clínica Saberes, aqui em São José do Rio Preto. E você me encontra no Instagram, lá é o @hipnoseriopreto. Também tem o meu, @Marcelo Pires Nunes. Temos um canal no YouTube, que é o Saberes Psicoterapia. Lá tem inúmeros vídeos de mini cursos que eu já dei. Tá? Eu prezo muito pelos mini cursos, porque ali eu falo mais do autoconhecimento, para a pessoa realmente usar a hipnose mais a seu favor, tá? Aprendendo o conceito de buscar o autoconhecimento. Então, é isso.
Fantástico. E lembrando, pessoal, que todas as redes que ele citou aqui estarão também na descrição desse vídeo para você conhecer todo o trabalho bacana do Marcelo. E para finalizar, Marcelo, eu citei essa questão de espiritualidade, porque eu sei que no mundo espiritual existem consciências, vamos colocar dessa forma, que utilizam de técnicas muito avançadas de dominação, de hipnose, sobre pessoas desavisadas, né? Então, é muito importante nós termos conhecimento. Foi muito interessante você vir aqui para dar esses alertas e mostrar para nós tudo isso, exatamente por isso, porque você, com mais conhecimento, você é cada vez mais, não vou usar a palavra blindado, porque acho que ela caiu num uso errado, mas protegido por você mesmo. Você não precisa de ninguém fora, né? Você com conhecimento é mais protegido, né? Exatamente. E aí, vamos fazer um exercício? Vamos. Vamos lá. Aí a gente fecha com chave de ouro. Calma lá, galera. Pode fazer. Oh, meu Deus do céu. Eu vou ter que marcar uma sessão com esse homem. Nossa, já estou ansiosa. Pode. A gente filma de boa, só uns trechinhos? Sim, fique à vontade. Vamos lá, pode ir. Então, agora eu peço que todos fechem seus olhos. Busquem nesse momento relaxar cada membro do seu corpo. Se você estiver sentado ou deitado, relaxe, pois isso é bom e isso é agradável. Comece agora desejando relaxar somente seu corpo ficar mais quieto, parado, bem tranquilo. Se a sua mente estiver inquieta, lembre-se que ela também pode acompanhar o relaxamento do corpo, deixando ele ficar mais pesado, mais tranquilo. Isso, muito bem, você está indo muito bem. Então relaxe, pois isso é bom e isso é muito agradável. E agora, de olhos totalmente fechados, sem abri-los, procure sentir um pouco mais o que há dentro de você. Cada barulhinho, cada toque do seu coração, aquela respiração mais sutil que agora você deixa descer lá para o diafragma. Isso, respira pelo seu diafragma. Deixa o ar descer lá embaixo. Respire e solte. E agora você começa a perceber que é possível você relaxar tanto o teu corpo como a sua mente. Nesse momento que você já está no caminho de um relaxamento mais profundo, a qualquer momento eu vou tocar um som gostoso, um som pontual dentro do seu cérebro. E quando eu fizer isso, eu quero que seja um start para que você comece a refletir como está a sua vida agora e começar a fazer de conta que ela está se tornando aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais quer que ela se transforme, que ela mude agora. Quando eu tocar este sino, este som, eu quero que você faça de conta. Imagine como está a sua vida agora e como ela vai ficar após esse exercício, do jeito que você mais quer. Coloque todo o seu foco e sua intenção naquilo que você mais deseja após eu tocar esse sino. Eu vou fazer uma contagem de 3 até 0 e quando chegar no 0 eu vou tocar e eu quero que você veja como está a sua vida e como ela vai ficar depois que você começar a colocar todo o seu foco e sua energia naquilo que você mais deseja. Em 3, 2, 1, 0. Isso. Como está a sua vida agora? Como você quer que a sua vida seja a partir de agora? Coloque todo o seu foco e sua energia. Faça de conta que já tudo mudou. Isso. Cada vez mais acredite. Sinta mais. Pense menos.
Sinta mais. Pense menos. Agora, um start foi dado. Daqui a pouco, quando retornarmos, você vai estar se sentindo muito bem e muito mais inspirado a novas possibilidades. 1, tudo funcionando muito bem dentro e fora de você. 2, voltando agora todos no 3, se sentindo muito bem. Isso. Muito bom. Nossa. Eu entrei aqui. Eu tava narrando e entrando. Eu Gente. espero que você aí também tenha conseguido, viu? Porque foi fantástico. Foi. Nossa. Confesso que eu tenho uma facilidade de ir longe mesmo narrando aqui. Eu tava... Ó, tudo meio colorido. Sim, as cores mudaram. Interessante falar sobre isso, que é a parte dos sintomas, né? Então, por exemplo, o que acontece comigo é que as cores mudam, o ambiente todo, parece que eu tô meio fora do corpo. Então, eu entro em auto-hipnose desse modo. Algumas outras pessoas realmente podem até ir mais profundo, a ponto de pegar num sono, ou num estado parecido de sono, né? Estado alfa. Né? Então, é onde essas pessoas, elas podem até ter ali sonhos lúcidos. Tá? Fantástico. Então, é a parte sintomática da hipnose. Beleza? Maravilha. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Nossa. Só temos que te agradecer, Sim. tanto por todo o conhecimento, quanto para a tua forma de passar conhecimento, quanto por essa técnica maravilhosa. Muito obrigado. Pessoal, também muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Procurei, assim, ficar o mais solto possível para falar o que eu queria falar, porque senão seria só mais um podcast só com palavras técnicas. Não, a gente procurou aqui humanizar essa técnica, que ela é fantástica e ela é milenar. Fantástico. Não, foi muito bom. Nossa, adorei. Aprendi muito, muito, muito. Nossa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Gratidão. Gratidão. E eu quero marcar uma sessão com ele logo. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse episódio, deixa o seu joinha. Não deixe de se inscrever aqui no canal Rota Espiritual. Teremos muito conteúdo maravilhoso como esse aqui, esse ano e ad eterno, quiçá. E não deixe de se inscrever, de compartilhar com os amigos e de colocar aqui nos comentários suas dúvidas, sugestões, inclusive até sobre as técnicas que o Marcelo citou aqui, que a gente encaminha para ele depois, tá bom? Então, não deixe de participar de todas essas oportunidades aqui no canal Rota Espiritual. Muito obrigado por ter nos acompanhado, um grande abraço e até mais.